noite. Então eu estou aqui agora, eu vou realizar a instalação do ar-condicionado, tá? Nesse ambiente. Aqui a primeira coisa que eu fiz foi o cálculo de carga térmica. Para isso, eu utilizei uma trena a laser para facilitar. Então é uma ferramenta que eu recomendo vocês comprarem. Quando é uma sala, um ambiente pequeno, tranquilo. Tá? Mas se for um ambiente grande, vai facilitar demais. Imagina num auditório, num salão de festa, às vezes é 30, 40. Aqui você pode, você liga, você pega só o comprimento, você clicando aqui mais uma vez, ó, você vai pegar a área, comprimento, das larguras, ele vai te dar a área completinha. Então vai ajudar demais, vai agilizar seu serviço, uma trena a laser. Então, trena a laser, eu fiz o cálculo de carga térmica. Para esse ambiente, precisou de equipamento de 18.000 BTUs. Comprei um LG Dual Inverter, 19.000 BTUs, que é esse aqui, ó. Aqui eu vou te mostrar o evaporador. Aqui eu estou com a unidade evaporadora do LG 19.000 BTUs. Aqui está a etiqueta técnica dela aqui, ó. Vai mostrar todos os dados dela aqui, ó. Está todos os dados, LG, a capacidade aqui, ó, 19.000 BTUs, 220 volts, uma fase, todos os dados técnicos estão aqui. Então está aqui a capacidade térmica do equipamento. Beleza? Então esse equipamento, eu vou instalar ele, você instalar nessa parede aqui, ó. Você instalar ele aqui, ó, próximo esse relógio, centralizar ele nessa parede, na parte superior. A condensadora vou instalar atrás da parede. Porém, antes de você começar qualquer serviço, você tem que fazer um planejamento. E para isso, você tem que conhecer bem o manual de instalação do equipamento. Então aqui, peguei o manual, até separei, né, deixei grifado aqui alguns detalhes. Por exemplo, capacidade 18.000 BTUs. Tubulação, meia polegada de gás. Líquido, 1/4. Então, essa tubulação para essa máquina, 1/4 e meia polegada. Bom, na parte de baixo, está me mostrando sobre a tubulação. Então, por exemplo, capacidade 18.000 BTUs, comprimento padrão. O que é esse comprimento padrão? Ela vem com fluido refrigerante, ou seja, o gás, né, o nome correto é fluido refrigerante, até 7,5 metros. Então, até 7,5 metros não tem necessidade de colocar nenhum fluido adicional. Do lado, comprimento máximo, ela pode ser colocada até 20 metros de comprimento de linha. Do lado, comprimento mínimo, 3 metros. Por exemplo, aqui, colocar aqui, o condensador vou colocar aqui atrás. Colocasse às vezes uns 50 centímetros de tubulação, daria para instalar, porém você vai perder a garantia. Então, não pode colocar com essa distância. Seguir sempre o manual. Então, mesmo sendo parede com parede, nesse caso, igual é aqui, eu vou colocar o mínimo 3 metros, conforme o manual do fabricante. Elevação máxima, no caso do desnível, até quantos metros que eu posso colocar? 10 metros. Então, ele vem com fluido até 7,5 metros. Se caso for colocar uma tubulação com 20 metros, que é o máximo, tem que colocar fluido adicional? Tem. Acima de 7,5 metros, vem aqui do lado, vem falando 20 gramas por metro. Você verifica quantos metros que ultrapassou. Por exemplo, 10,5 metros, 3 metros adicionais. 3 vezes 20. 60 gramas de fluido refrigerante adicional. No caso, é 410, lembrando que a carga de fluido refrigerante no estado líquido, vira de cabeça para baixo, após fazer o vácuo, injeta 60 gramas. Nesse caso, não vou colocar fluido nenhum adicional, porque até 7,5 metros é o padrão, não preciso colocar fluido adicional. Nesse meu caso, como é parede com parede, vou colocar 3 metros de tubulação. Bacana. Além disso, já verifiquei aqui também no manual, referente à parte elétrica. Então aqui a máquina, 18.000 BTUs, vou colocar o disjuntor de 20 amperes. Um disjuntor bipolar de 20 amperes. No caso aqui, em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu tenho duas fases de 220 volts. Alguns locais, por exemplo, no Nordeste, fase neutro é 220 volts. No nosso caso, é duas fases de 220. Uma fase neutro, 127. Então, vou comprar um disjuntor bipolar, 20 amperes. A alimentação, no caso, é cabo de 1,5, então vou usar cabo PP 4 por 1,5 e sempre usar os terminais de ligação nas pontas dos cabos. Eu vou mostrar para vocês agora quais são os materiais, né, e ferramentas utilizadas. Então, agora eu vou apresentar todas as ferramentas que eu vou utilizar para executar a instalação. Então, conforme eu falei com vocês, o primeiro passo é um planejamento.
qual vai ser a sequência da instalação? Primeira coisa, eu vou fixar o evaporador aqui. Então, para fixar o evaporador, o que eu vou precisar? Um nível, porque a máquina tem que ficar nivelada. Eu vou ter que utilizar a furadeira. Eu recomendo, gente, tá? Compram um martelete, que é um martelete de 800 watts da Bosch, 1,5 kg, muito bom, tá na obra com a gente, tem anos aí, tá? Tem quase uns 10 anos que a gente tá com ele na obra aí, e aguenta o tranco mesmo, não estraga fácil, tá? E esse aqui é muito bom, usa na função aqui, martelete com furadeira, às vezes tá um concreto bravo, vai furar tranquilo, e sempre as boras aqui com engate rápido, para ver que fazer o furo tranquilo. E outra dica é na hora de fazer o furo com a serra-copo. Quando você compra a serra-copo, ela vem aqui e não vem com essa haste, vem com a haste lisa. Isso aqui você compra separado, é um prolongador e com esse engate rápido aqui, ó. Então aqui ela já engatou aqui, ó. Espera engaixar. Pronto. Então aqui, ó, outra dica, comprar esse prolongador, loja de ferramentas. Você retira, aqui é ferroso, você vai retirar a original que vem nela e coloca esse prolongador e por esse engate rápido aqui. Então é outra dica aí para vocês. Porque tem algumas paredes que a gente pega aí no campo, exagero, 30, 40 centímetros de parede, tijolo deitado, e aquelas que vem original já tem dificuldade, é muito curtinha. Tá? Então, e fora que fica roçando aqui quando tem esse engate rápido, fica girando ali, roçando a serra-copo, a base da serra-copo. Então outra dica é essa ferramenta aqui, ó. Tá dormindo. Então eu vou fazer o furo, fixar o suporte evaporador. Para fixar, outra dica, parafusadeira. Essa aqui também é da Bosch, eu gosto muito da Bosch, tem o Alt, o UAL, que é muito top também. Essa aqui é 18 volts da Bosch, tá aí com a gente tem muitos anos. Tá muito boa, levinha, prática e eficiente. Coloca um bitzinho na ponta, Phillips. Para fixação, aqui eu organizo a caixa de ferramenta, ó, dessa forma aqui, ó. Vou te mostrar todas as ferramentas. Bom, aqui tá a minha caixa de ferramenta, que eu organizo dessa forma. Eu compro uma caixa sanfonada com 7 divisões, uma embaixo e 6 em cima. No lateral eu coloco umas repartições, no qual eu coloco parafuso, conexões, às vezes no campo você vai precisar, as porcas salvar de latão, porca flange. Bucha, eu utilizo muito essa S8 com aba, bucha S8 com aba, ou bucha para gesso, a número 2. Algumas paredes com tijolo assim, ó, não tem reboco, é direto com gesso, vai ter dificuldade, essa aqui não vai segurar, então utiliza essa aqui, ó. Muito bom. Sempre tem muitas arruelas, tá, na caixa de ferramenta. Então tem várias arruelas. Vou fazer uma placa para fazer fixação das arruelas aqui. Vai ficar pronto semana que vem. Desse lado eu coloco alicate universal, alicate de bico, alicate de corte, fita isolante. Na casa da pessoa, já coloca o carreto e já traz para cá. Vamos lá, aqui eu vou ter chaves, chave de fenda, chave de fio, aquela chave de cotoco, tem lugar que tem muito espaço, trena. Feriado, então eu coloco sempre alicate aqui, as chaves minhas aqui. Do lado de cá tem vários terminais, terminais de folhal, quilha, agulha, terminal fêmea, que às vezes vai precisar. Aqui no caso, escariador, para escariar o tubo. Aqui é o extrator para a válvula Shirite. Por agora não apareceu nada, não. Parabolt, ou chumbador de aço, asfalto também. Aí eu tô assistindo na tela quente. Chave catraca, algumas situações a gente utiliza essa chave aqui. Alô. Mini cortador. Tô assistindo. Essa ferramenta que eu acho super interessante, isso aqui é um tubinho de PVC, tá? Algumas pessoas, quando vai fazer instalação na parede, ela arreda o evaporador e coloca um alicate universal. Eu já fiz isso, porém imagina esse alicate cai no porcelanato do cliente, vai quebrar o porcelanato. Então, ao invés disso, você mesmo faz aqui as ferramentas. Pedacinho de tubo PVC, coloca essa parte chanfrada, encaixa o evaporador, vai ficar assim. Essa máquina da LG já tem um basculante que deixa esse espaço na parede. Caso o modelo que você for instalar não tenha, faz uma ferramenta dessa aí para você. Muito bom. Algumas chaves, cachimbo esse savada, número 10, 13 e 11, faz falta. Jogo de chave Allen, estilete,
Alargador, esse aqui tem vezes que faz falta esse modelo. Cortador de tubo. Na caixa de ferramenta tem vareta de solda. A serrinha. Chave inglesa, vários diâmetros aqui, chave inglesa. Faz falta chave inglesa. Chave Allen em milímetro. E tem um jogo também em polegada. Algumas máquinas maiores vêm em polegada. Aqui embaixo, fita perfurada. Isso aqui principalmente vou fixar dreno, tubulação fixada lá no teto. Eu corto um pedaço e trago ela no teto. Então essa fita perfurada faz falta. Uma tesoura para cortar chapa. Até essas fitas perfuradas também, ó. Faz o corte aqui na chapa, fita perfurada. Tesoura para chapas que faz falta. Alicate rebitador. Aqui uma escova de aço. Para fazer a solda, tudo tem que estar sempre limpinho, escova de aço, lixa, tem que ter sempre na caixa de ferramenta também lixa. Broca, diâmetro maior, essa aqui eu tenho, para passar o dreno. Tubulações de dreno sempre eu uso esse diâmetro, 25 mm. Nada de utilizar dreno, tá, com meia polegada, que é 19 mm, né? Sempre 25 mm. Tá? Nada de 22, esse aqui é meia, sempre 25 mm, tá? Principalmente na parede, nunca usar mangueiras, sempre tubo PVC. E se caso for utilizar, sempre de 25 ou 3/4, o pessoal fala. Então aqui eu tenho uma broca, se caso for furar a parede ali, ó, vai direto com ela, em vez de colocar uma serra-copa, muito prático. Brocas também, diâmetro menores e comprimento maior, nas paredes que é muito exagerada. Martelo, espalhadeira, às vezes vai fazer o furo ali, sobra aquele miolo, você bate ali com a talhadeira, tira aquele miolo. Algumas brocas. Lima. Serrinha aqui, ó. Serrinha para cortar gesso. Faz falta demais. Sempre em instalação de ar-condicionado precisa cortar, às vezes, o forro de gesso. Serrinha aqui, ó. Ao invés de ficar cortando com essa aqui sofrendo, essa lâmina de serra aqui, ó. Tem uma serrinha própria para gesso. Faz muita falta para quem trabalha com ar-condicionado. A Makita tem uma ferramenta própria, corte com aspirador de pó, fica top demais, mas é muito cara. Se você não tiver, pelo menos compra uma dessa, vai agilizar seu trabalho. Algumas molas, tá? A partir de meia polegada, faz muita falta ter mola. Curvador de tubo também. Aqui eu também tenho uma serra-copa, madeira ou são metal. Preciso fazer um furo, ó, carrega isso aqui na caixa de ferramenta, fluxo para solda prata, ou então está aqui a caixa de ferramenta, coloquei no local aqui, do lado aqui tem um alicate a perímetro, que é sempre importante você ter um desse, tá, para diagnosticar defeito, verificar, por exemplo, pede o cliente, deixa o ponto elétrico no local, se caso não for você que for realizar o ponto elétrico, verifique se a tensão está adequada. A maioria dos equipamentos hoje é 220 volts, tem alguns modelos 127. Mas o cliente fala, o ponto elétrico já está no local. Será que está adequado aquele valor? Às vezes o equipamento é 220 volts, mas o cliente desistiu o ponto elétrico 127. Já aconteceu comigo na indústria. Era um piso-teto. A máquina, eu pedi uma máquina 220 volts trifásica. O cliente comprou essa máquina e ele tinha um eletricista. Pediu um ponto elétrico 220 volts trifásico. Porém, lá como era indústria, lá não tinha 220 trifásico, era 380, fase 380 volts. E quando eu cheguei para fazer a instalação, eu sempre confiro esses detalhes. Eu perguntei ao cliente, olha, onde está o ponto elétrico? Eu já deixei ele proceder, deixa eu conferir. Lá eu precisava 3 fases, neutro e terra também. Quando eu fui conferir, 380 volts. Já mostrei para o cliente, falei, olha, sua máquina é 220 volts e sua rede que é 380. A melhor coisa que você fazer é devolver essa máquina e comprar uma 380 volts. Se você quiser colocar essa máquina, você pode colocar, mas sem colocar um transformador. Eu não farei isso, é um custo a mais, é uma despesa a mais para você. O cliente entendeu e ele devolveu a máquina e comprou outra 380 volts. Mas você imagina se eu tivesse instalado, não tivesse conferido e fosse ligar. A máquina poderia vir a queimar, provavelmente ia queimar, e quem que ia assumir a culpa? Eu que não conferi. Então sempre, tá? Antes de começar qualquer serviço, faça uma checada geral
e verifique se está tudo certinho, você pode começar a instalar. Então isso aqui, ó, é super importante, o alicate a perímetro. Aqui eu estou com o meu conjunto manifold, que é um digital, Isman 460, ele já tem um vacômetro, então toda instalação de ar-condicionado eu tenho que fazer um vácuo. Então quem vai medir o vácuo é o vacômetro, ele tem um vacômetro embutido. Se você não tiver um desse, não tem problema, você pode utilizar um manifold analógico. Esse aqui, ó. No caso, essas máquinas hoje mais novas, todas estão usando o fluido 410. Esse é próprio 410, a mangueira já vem com 410. Caso você não tenha, compra um adaptador para 410. Essa pecinha aqui que vai fazer a leitura, porque o 410, o diâmetro na conexão é maior. Então você utiliza um manifold para 410 se possível e faça o vácuo com a bomba de vácuo. E para medir o vácuo, utiliza sempre o vacômetro. Ou vai ter o vacômetro no seu manifold digital, ou um vacômetro separado. Aqui é um da Fishpace, muito bom, e ele ainda tem um cronômetro, marca o tempo que você ficou ali. E quando acabar o vácuo, deixar estabilizar o vácuo, ele pode zerar esse tempo e contar novamente. Porque o vácuo é recomendado para qualquer fabricante é abaixo de 500 micros, qualquer sistema de refrigeração. Recomenda-se um vácuo abaixo de 500 micros estabilizado. Alguns fabricantes falam, olha, depois de 20 minutos pode chegar até 700, mas normalmente a gente deixa estabilizado abaixo de 500. Então o vácuo não é por tempo, é por valor. Para fazer o vácuo, bomba de vácuo, super importante trocar sempre o óleo da sua bomba de vácuo, não esqueça, sempre trocar o óleo da sua bomba de vácuo. E medir o vácuo, vacômetro. Bom, aqui eu tenho um termômetro. Tem um termômetro Penta, Fugauge, muito bom. Termômetro da Fugauge, 5 Penta, porque é 5 sensores, 5 pontas diferentes. Faz falta. E aqui tem um high-tech, aquele mira laser da Fluke. A Fluke é muito boa, ele é mira laser e faz a leitura. Principalmente leitura de entrada e saída do ar. Vai precisar de um termômetro, pode ser esse ou pode ser esse, não tem problema. Uma trena, tá pegando as medidas. Tem a trena a laser, mas essa aqui também faz muita falta para medições menores, até melhor que a laser. Outra ferramenta, escada. Sempre vai precisar de uma escada, tá? Essa escada aqui é dobrável, muito boa, tá? Para ter no ambiente lá de fora também. E dependendo da situação, vai precisar daquelas escadas de alumínio maior, aquelas grandes. Agora eu vou precisar alguns materiais. O que eu vou precisar para essa instalação? Bom, do lado de dentro, vou precisar de quê? Bucha e parafuso. Já está aqui na caixa de ferramenta. O ar-condicionado, deixa eu ver se está aqui, ó. Vem junto com o manual, normalmente já vem aqui, ó, controle. As pilhas, não são todos fabricantes que vêm com as pilhas, tá, gente? Não assustem. Alguns não mandam pilha. Vem também alguns aqui não tá. Os parafusinhos, tá? Eu praticamente sempre utilizo tanto o evaporador e o condensador, quando é menor, essa bucha e os parafusos. O condensador a gente tem que ver se a parede é resistente, tá? Se está com um reboco muito resistente, está firme, tá? Sempre colocar, por exemplo, essa máquina, eu vou usar esse suporte. Utilizar todos os parafusos de fixação, nesse caso 5 parafusos. Se a parede estiver resistente, esse aqui aguenta. Se não tiver resistente, gente, tá? Se for tiver um local que tiver alguma viga ou coluna, você pode colocar um parabolt. O quarto suporta tranquilo. Se a máquina estiver muito alta e o reboco estiver muito bom, o que você faz? Você atravessa a parede, sem garantir que aquela máquina não vai cair. O que você faz? Faz um furo na parede, está aqui, ó. Atravessa a parede, coloca uma chapa aqui atrás e trava com a barra roceada de um lado e do outro, sem garantir que essa condensadora não vai cair. Aqui eu já fiz a análise. Aqui a parede é resistente, você vai ver que vai dar tranquilo fixar com isso daqui, tá? E a evaporadora, se a parede lá de dentro não estiver firme, se estiver firme você coloca esse. Se não estiver muito firme, você pode colocar esse aqui, ó, que suporta tranquilo. Não é muito pesado. Então aqui o que eu vou gastar? Bucha, parafuso. Lá fora, suporte para condensador, o suporte vem de um par, já vem com esses calços de borracha. E os parafusos para fixação. Vai ver esse jeito aqui, ó. Então vai colocar um suporte condensador lá fora. Vai ter que fixar ele. Então bucha e parafusos também para fixação. Fixei, ótimo.
E agora tem que fazer a tubulação. Nesse caso, vou gastar tubo de 1/4 e meia polegada. Então, tem o tubinho de 1/4 e meia. Tá aqui os tubos de cobre, 1/4 mais fininho, meia polegada. Isolamento térmico. Nesse caso, 3 metros de tubulação para cada um. 3 metros de 1/4, 3 metros de meia polegada. E na hora que estiver trabalhando com tubo, gente, não esquecer sempre de deixar as pontas isoladas. Porque quando você está mexendo, movimentando a obra, o que acontece? Entra sujeira, pode encostar no chão, vai entrar alguma sujeira. Até mesmo quando for passar isolamento térmico, pensa, corta esse isolamento térmico, ele cai aqui dentro dessa espuma. Vai para o seu ar-condicionado, vai causar muitos problemas. Até você descobrir que é isso, imagina o transtorno que vai te causar. Então, sempre deixar as pontas isoladas quando estiver trabalhando. Ligou, preparou o tubo, cortou o tamanho certo, já isola a ponta. Primeira coisa é isolar a ponta, depois começa a trabalhar. Aqui eu tenho uma mangueira própria para fazer o vácuo. O diâmetro dela é maior. Ela vai conectar nessa parte de cima da bomba de vácuo. Então, a bomba de vácuo tem essa conexão aqui de 1/4 e esse diâmetro maior para você conectar aqui em cima aqui, ó. Então, como ela é um diâmetro maior, ela vai puxar, ter um deslocamento de ar maior do que esse diâmetro. E esse diâmetro aqui, ó, essa mangueira é própria a vácuo, você vai encaixar ela aqui, ó, no vácuo, no manifold digital. Então, no caso, o correto para fazer vácuo ou é mangueira própria para vácuo, porque a mangueira comum ela vai fechando. Então, é normal, você vai fazer o vácuo cai, depois sobe, cai e sobe. Então, se tendo mangueira própria, caso não tenha essa mangueira, o que eu faço, Diogo? Não tem problema. Você utiliza o extrator para bomba de vácuo, ó, extrator para válvula Schirite. Ele tem um registro esfera, ó. Se verificar, ele tem um registro esfera, que abre e fecha. Para conectar no tubo na válvula de serviço, daqui você coloca um tubo de cobre de 1/4, conecta aqui, ó. Vai colocar o vacômetro nessa lateral aqui, ó, encaixa o vacômetro seu aqui. E aqui você vai conectar um tubo de cobre, eliminar todas as mangueiras, não vai ter rigidez única que ficar fechando. Tá? Então o correto do vácuo é esse, sem utilizar essas mangueiras. Você vai verificar que seu vácuo vai ser muito mais rápido. Então isso aí é outra dica aí para vocês. O que mais que eu vou utilizar então? Aqui, ó, 2 tubos de cobre. Vou utilizar isolamento térmico, tá? Tubo esponjoso. Cabo PP. Esse cabo PP 4 vias, 4 por 1,5. 1,5 cada fio desse é 1,5 mm. Fita PVC para dar acabamento os dois isolamentos térmico e a mangueira de dreno. Fita silver tape para dar acabamento final atrás da máquina. Então utiliza silver tape também. Tá? E se caso necessário, como o dreno vai pingar lá fora, então eu não vou colocar ele em tubo PVC. Se caso necessário eu descer um pouco mais, eu uso essa mangueira corrugada, tá? Você encaixa a mangueira aqui, ele vai entrar certinho e essa mangueira vai fazer o acabamento. Então, gente, toma cuidado com aquelas mangueiras cristal que o pessoal às vezes coloca. Ela amassa, principalmente se for fazer, entrar dentro da máquina, fazer a curva para ir lá para fora. Ela amassa e vai voltar a água, vai ficar pingando. Dreno, gente, é uma coisa muito simples, mas tem que tomar todo o cuidado. Sempre com caída, nunca deixe o dreno na horizontal, sempre com caída, diagonal, sempre com caída. Nada de deixar a mangueirinha assim com caída. Se joga um pouquinho de água, a água vai dar pressão. Quando está dando gotinhas, está condensando a água, ela vai ter pressão suficiente para empurrar. Volta a água na parte de dentro do evaporador, no ambiente do cliente. Então toma cuidado com o dreno. Uma coisa muito simples, mas tem todo cuidado para não te dar o retorno de serviço. Então a ferramenta que eu vou utilizar vai ser essa e vou começar a instalação. A instalação eu vou iniciar ela com um furo na parede. Então agora eu vou iniciar e vou te mostrando passo a passo como fazer a instalação. Bom, uma outra dica aí para vocês, essa caixa box aqui já é um carrinho, tá? Muito prático, fácil e resistente. Aqui você coloca aí, ó, todas as ferramentas, é um baú no qual você pode carregar suas ferramentas. Aqui eu coloco as ferramentas aqui dentro e vou para o cliente. E sempre, tá, na hora de fazer a instalação, fazer o teste de vazamento com nitrogênio. Então tem um cilindro de nitrogênio, aqui do lado o cilindro de nitrogênio, sempre utilizar o regulador do lado. A pressão que você coloca para o nitrogênio, para teste de vazamento, pode colocar em torno de 500 PSI, 450 a 500 PSI para o teste de vazamento, para esse ar-condicionado de 410A. Então tá aí essa dica. Agora eu vou estar iniciando a instalação do meu evaporador, depois eu vou lá fora e colocar o condensador.